Pode falar. Eu queria aproveitar, Álvaro, e te fazer um link. Eu lembro que você citou muito ali sobre cinema e tal, o surgimento e tudo, foi muito nessa parte. Eu queria entender como é que essa parte de arte conceitual ela entra no mundo de jogos, né? Porque hoje a gente está aqui falando do curso de bacharelado em design de games e tentando trazer temas relacionados à área. Então, como é que isso chega no mundo de jogos? Me fala um pouquinho sobre isso. Assim como no cinema, quando é, surge a atividade, né, de desenvolvimento dos games, porque assim, vamos colocar aqui na régua do tempo, os videogames começam a se massificar a partir dos anos 70, né? Uhum. Primeiro com fliperamas, né, máquinas autônomas, depois com os consoles domésticos, né, nos anos 80. Até então, o que você tem em termos de desenvolvimento do jogo, né, dos jogos em si, são entusiastas ou então profissionais que vêm da área de desenvolvimento. E se vocês conhecerem a história por trás de alguns jogos dessa época, vão ver que apenas uma pessoa desenvolve o jogo inteiro, ou seja, ele é o programador, ele é o roteirista, né, ele é o designer de jogos, ele é também um artista gráfico que vai desenvolver os sprites, etc. Então tudo fica concentrado na cabeça de uma pessoa só. Isso porque nessa época que a coisa se tornando uma indústria começa então a se profissionalizar como atividade. E aí você então vai também ter o processo de particionamento dessas atividades em profissionais diferentes, profissionais que têm especialidades também distintas ali. Então não tem mais uma pessoa só desenvolvendo um game inteiro, você vai ter lá alguém que vai desenvolver o sistema, alguém que vai desenvolver a narrativa, outro que vai pensar a questão do design do jogo em si e outro a direção de arte, né? Então esses profissionais vão surgindo a partir do processo de profissionalização e aí de equipes às vezes, né, individuais ali, onde eu tenho apenas uma pessoa desenvolvendo, eu começo a ter um pool de profissionais que participa da criação desses jogos. E aí nos anos 90, também com o avanço da tecnologia de projeção de imagem, 3D, você tem um asset mais, digamos, aberto ali, uma possibilidade de jogos mais amplo, né? Inclusive o avanço na qualidade da imagem digital, e aí esse processo se torna cada vez mais complexo. Mas ainda assim, nos anos 80 e 90, se vocês pegarem alguns títulos da época, principalmente jogos de PC, a maioria deles são iniciativas ainda de pessoas que fundaram ali uma publicadora, uma publisher, como por exemplo a Sierra, e você tem uma pessoa desenvolvendo o jogo quase que completamente sozinho, né? Eu acho que a coisa começa realmente a se tornar uma indústria no início dos anos 90, quando você tem estúdios realmente dedicados que vão ter uma equipe de desenvolvimento, vão ter uma equipe de arte, e aí dentro dessas equipes de arte tem a figura do artista de conceito que vem lá do cinema. O cinema passa a ter, então, o artista de conceito, o production designer, com o advento do cinema de ficção científica, que já existia lá desde o início do século XX, mas ele se torna realmente um nicho mais importante com o surgimento de algumas franquias. Eu acho que assim, talvez a grande virada de chave para a ficção científica no cinema seja 2001. A partir de 2001 você tem lá Star Trek indo para o cinema, depois Star Wars, e aí surge uma indústria por trás da produção audiovisual desse tipo de cinema. E, obviamente, os games fazem uma ponte com a indústria do entretenimento, porque faz parte dele, e começa, então, a trazer um pouco dessa estrutura de produção que vem do cinema de ficção científica, né, o cinema de fantasia, para a produção em jogos também. E aí, inserido na parte de arte, direção de arte, tem um artista de conceito que entra num momento muito importante da realização de filmes e jogos, que é a pré-produção, né? Na pré-produção que você faz todas as suas decisões criativas para depois poder desenvolver, né? Poder produzir. Show de bola. Vale até citar, né? Eu acho que um pouco disso também, por exemplo, no passado, né? Bem lá no início mesmo da história dos jogos, né? Vamos dizer assim,
teve aquele evento lá que teve lá nos Estados Unidos, né, vários jogos sendo literalmente jogados no lixo, né? Sim, sim. Porque tinha uma virtude que achava que era só simplesmente fazer os jogos, não é isso, Álvaro? E que a bolha do ET, né? Exato. E aí achavam que era só simplesmente pegar, fazer o jogo ali, né? E que seria, e não, né? Eles começaram a perceber que tinha que ter qualidade. Onde entra você falando aí da necessidade, né, de ter mais profissionais, não é isso? Especificamente sobre esse caso, tem um documentário Netflix que fala da trajetória do desenvolvimento desse jogo do ET. E aí, por isso que eu usei esse exemplo do desenvolvedor autônomo, né, que é aquele profissional que faz tudo, foi esse o caso. Eu não estou lembrando agora do nome do desenvolvedor, mas ele pegou esse projeto, ele teve que desenvolver, acho que em cerca de 2 semanas ou 3 semanas, o jogo. Naquela época não havia, por exemplo, digamos, o hábito da prototipagem, ou seja, você não colocava um beta, um alfa, não tinha isso. Vale lembrar que eu não tinha ainda uma internet que possibilitasse eu fazer atualização de jogos, né? Os jogos estavam gravados em chips, em cartucho, e eu não tinha como fazer gravação, só leitura. Então, os jogos iam para as prateleiras e não havia upgrade deles, né? Não tinha patch, né? Hoje em dia, qualquer coisa é um DLCzinho, né? Beleza. Naquela época não tinha isso, você entregava a versão final, e essa versão final muitas vezes não ia a teste como se faz hoje, né? E vale lembrar que, assim, naquela época o jogo era um produto. Hoje o jogo é muito mais um serviço do que um produto, né? Porque você precisa de constante atualização, constante feedback da base de usuários, né? Você pode alterar e reescrever muita coisa sempre, então aquilo passa a ter uma relação completamente diferente do que eu tinha com aquele jogo estático fechado dos cartuchos dos anos 80. E não tinha, né, essa visão, não existia essa visão de uma equipe multidisciplinar para desenvolver um jogo. Não tinha ainda um screenwriter próprio para games, não tinha ali alguém especializado em narrativa para jogos, porque assim, não bastava você conhecer narrativa. A narrativa para jogos é diferente da narrativa cinematográfica, por exemplo, né? Que é uma narrativa interativa. Então, esses profissionais estavam surgindo no processo de desenvolvimento do que era, o que viria a ser a indústria dos games, né? Ou seja, tudo que a gente colhe hoje em relação ao desenvolvimento de jogos conta com esses 45 anos aí de história de desenvolvimento de jogos digitais. Sim. Não foi da noite para o dia, né, meu amigo? Não foi. Foi rápido, assim, talvez para a gente, porque nós fomos testemunhas, assim. Mudança, né? A gente pegou essa era de mudanças, né? Eu, pelo menos, eu fui criança nos anos 80. Eu não cheguei a ter console, mas eu joguei videogame de console. Eu fui muito mais um gamer de PC, até hoje sou. Mas eu vi essa evolução, né? Tanto de hardware, quanto de software, quanto de possibilidades nos jogos. Então, assim, para quem já chegou com tudo isso pronto, vale lembrar que houve um caminho árduo, né, até você chegar nessa modelagem que é hoje a indústria dos jogos.